Então, a gente precisa acompanhar. A gente continua falando de Ramagem, trazendo uma apuração sua, né? Ainda há uma expectativa sobre a análise pelo plenário. A ação ajuizada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, em favor do deputado, deve, segundo a sua apuração, ficar nas mãos ou sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Conta, Luísa. Tainá, as outras duas ações que foram ajuizadas no Supremo sobre esse tema, né, sobre essa decisão da Câmara de suspender a ação penal, elas foram protocoladas pelos partidos PSOL, PDT e, salvo engano, a Rede Sustentabilidade também. E essas ações estão já sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. No caso da ação do presidente da Câmara, Hugo Motta, é o mesmo instrumento, se trata sobre o mesmo tema, mas é claro que na contramão dos partidos que ajuizaram as ações anteriormente, ele defende a sua posição, né? Defende que a Câmara tem ali a legitimidade para suspender a ação penal contra um deputado, mesmo que exista ali no rol de crimes atribuídos a esse deputado, atos, né, e delitos que teriam sido cometidos anteriormente ao momento da diplomação. Agora, todas, essencialmente, versam sobre o mesmo tema, que é essa legitimidade da Câmara dos Deputados, e isso, então, gera o que a gente chama de prevenção ao ministro Alexandre de Moraes. Então, há praticamente um consenso dentro da Corte de que, como Moraes já é o relator das outras duas, por prevenção, né, por conexão, vamos colocar numa palavra mais simples, ele também deve ser sorteado, deve ser designado ali, né, o relator dessa ação de Hugo Motta. Eu acabei de atualizar aqui o sistema para ver se já havia acontecido a distribuição e o processo segue aqui sem um relator definido, mas existe essa expectativa de que logo mais, talvez ao longo desse dia, a gente já tenha essa resposta oficial de que Alexandre de Moraes vai, de fato, dar andamento a esse processo. Nas ações ajuizadas pelos partidos, Tainá, Moraes fez uma movimentação interessante. Ele pediu para que a própria Câmara dos Deputados se manifeste sobre essa questão, né, da suspensão da ação penal contra Alexandre Ramagem em até 30 dias. E aí, passado esse período, quando a Câmara se manifestar, ele vai abrir, né, prazo de 15 dias para a Advocacia Geral da União se manifestar também e depois, subsequentemente, mais 15 dias para a Procuradoria Geral da República se manifestar. Então, só nesse despacho aí do ministro Alexandre de Moraes, são praticamente 2 meses em que o processo fica ali parado sem estar liberado para julgamento em plenário. A gente lembra que a ADPF, né, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é um instrumento que, por natureza, ele é julgado em plenário, embora haja uma interpretação ali dentro do Supremo Tribunal Federal de que a decisão da primeira turma sobre Alexandre Ramagem, ela já encerra o assunto e, então, essas ações poderiam já ser arquivadas de pronto. Mas Alexandre de Moraes fez esse movimento, pediu as informações, seguiu ali o rito formal que é necessário para esse instrumento, que é a ADPF, como uma espécie de estratégia para ganhar tempo, né? Porque são 2 meses aí para virem as manifestações da Câmara, da AGU e da PGR. E depois disso, nós estamos em maio, então isso vai junho, julho. Temos o recesso ao longo do mês de julho, então esse caso seria jogado para o segundo semestre. Até lá, as testemunhas desse primeiro núcleo da ação penal que envolve Ramagem já vão ter sido todas ouvidas. Vai faltar pouco para que o Supremo possa marcar a data do julgamento definitivo de Ramagem, de Jair Bolsonaro e de todos aqueles que são réus no primeiro núcleo da tentativa de golpe de Estado. Então, vale a pena a gente acompanhar, Tainá, para ver se assim que essa ação de Hugo Motta for distribuída a Alexandre de Moraes, se ele vai adotar essa mesma posição de pedir informações aos envolvidos, cumprir esse rito procedimental básico, ou se ele vai já arquivar de pronto, sem análise de mérito, atestando ali que a decisão da primeira turma já é soberana, né, já está sacramentada e que com isso não haveria razão de levar esse caso ao plenário. Então a gente está de olho aqui e trazemos novidades assim que possível. Excelente, a Luísa sempre trazendo o avanço sobre o caso então, que deve ficar a decisão por conta do relator, né, desses casos ligados à trama golpista, que é o ministro Alexandre de Moraes, dando a Luísa aí os caminhos possíveis que ele pode tomar. Vamos acompanhar. Conto contigo, Luísa, até daqui a pouco.